Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje nós vamos estar fazendo esse tapetão aqui de 12 pontas, tá bom? Aqui eu tô dando a ideia para vocês, né, de estar utilizando aí as sobrinhas de vocês. Mas vocês podem, né, aí estar utilizando a cor que vocês quiserem para estar fazendo esse trabalho, ok? Tanto quanto uma cor inteira, quanto aí intercalando as cores do modelo, ok? Vou deixar peso e medida na descrição aqui deste vídeo e qualquer dúvida vocês podem estar colocando aqui nos comentários do vídeo, ok? Espero que vocês gostem aí da videoaula, ela é fácil, né? E vocês podem estar utilizando aí todas as sobrinhas de fio que vocês têm. Então, vamos lá para a videoaula. Bom, pessoal, para nós darmos início aqui, eu queria esclarecer para vocês, né, que todas as bases dos tapetes, elas são iguais, tá bom? Mas a quantidade de carreiras aí que vai mudar, que nós vamos colocar em cada trabalho, ok? Então, né, vamos começar aqui a nossa base. Eu prefiro colocar cores claras, tá? No centro desses tapetes, para dar uma acendida aí melhor, né? No miolo do tapete, tá? Então, aqui eu tenho uma cor amarelo bebê e agulha de número 3,5. O barbante é de número 6, ok? Aí aqui, pessoal, vou fazer meu círculo mágico, vou dar 2 voltinhas, tá? Porque um dos tapetes é grande. Quando a peça é grande, eu faço o meu círculo mágico com 2 voltinhas, tá? Fiz as 2 voltinhas, vou puxar aqui e vou fazer aqui a minha primeira correntinha. Vou subir aqui mais uma, mais 2. E aqui dentro, né, desse meu círculo mágico, eu vou fazer mais 11 pontos. A contar aqui com as 3 correntinhas, nós vamos ficar então com 12 pontos altos aqui dentro. Ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Fiz os meus 12, vou dar uma alongadinha aqui no meu fio e vou puxar aqui o meu círculo mágico. É só a gente segurar e ir puxando aqui aos poucos, ajeitando que corre os 2 fiozinhos, tá bom? Ó, ficou bem fechadinho. Agora eu venho, fecho aqui, né, na minha terceira correntinha. Assim, vou fazer uma correntinha aqui. Esse fiozinho, pessoal, do círculo mágico que está aqui, eu já vou arrematando ele, tá? Vou puxar aqui pra trás, ó, o meu fiozinho, ele tá aqui, eu venho um pontinho antes aqui, puxo ele e faço aqui uma correntinha. E aí, eu aperto bastante e venho aqui, né, entrelaçando por entre esses pontos aqui de trás até eu chegar, né, aqui em cima, ó, por trás aqui. E aí, aqui, ó, eu vou transpassando ele, para que na próxima carreira que eu venha fazendo, eu venha recobrindo esse ponto aqui, esse fiozinho, né, já vai ficando arrematado. Aqui, né, eu tenho uma corrente, vou subir mais uma, mais 2, e aqui do lado, ó, aqui eu vou fazer mais 2 pontos altos. No próximo ponto, mais 2 pontos altos. Para cada ponto de base, vai ter 2 pontos altos, tá? Só que aqui, nesse primeiro que a gente subiu, eu vou fechar o ponto aqui para não ficar um buraquinho, tá? Então, a gente vai seguir fazendo aqui, para cada um ponto de base, vai ter 2 pontos altos. Ó, então, aqui, né, aqui eu ainda tenho que completar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E agora, aqui, né, eu vou fazer o 12º ponto agrupado aqui de 2. Então, eu venho aqui bem no pezinho desse e faço mais um ponto alto. E aí, eu tenho mais, né, um grupinho aqui de 2 pontos altos no mesmo lugar. Ficou parecendo que vai fechar, mas é assim mesmo, tá bom, pessoal? Agora, eu vou caminhar com um ponto baixo aqui no pontinho da frente. Vou subir uma, duas, três e 4 correntes aqui e vou fazer no mesmo lugar um ponto alto. Ficou como um Vzinho aqui, né? Sem correntinha, sem nada, eu vou pular um de base, vou vir no próximo, vou fazer um ponto alto.
duas correntes, venho aqui no próximo e mais um ponto alto. Fiz mais um Vzinho. Pulo um de base, um ponto alto, mais duas correntes e aqui mais um ponto alto. E assim, pessoal, nós vamos trabalhar toda essa volta, ok? Vai ser, né, Vzinhos, pulando um de base, fazendo um ponto alto, duas correntes e no mesmo lugar mais um ponto alto. Entre os leques não tem correntinha, ok? Ó, tenho aqui 11 grupinhos, e agora eu vou fazer meu último grupinho aqui de um ponto alto, duas correntes e aqui mais um ponto alto. Aqui ficou aquele pontinho que a gente caminhou, né, aqui para o lado. Agora aqui eu conto, né, o ponto baixo, uma, duas correntinhas e fecho aqui, né, com um ponto baixíssimo. E aí agora, pessoal, eu venho aqui dentro, né, e faço um ponto baixo. Subo uma, duas correntinhas, faço mais um ponto alto. Duas correntes e mais dois pontos altos aqui dentro no mesmo lugar. Sem correntinha, sem nada, eu vou fazer um ponto alto aqui no meio, ó, no meio dos dois lequinhos de um ponto alto que a gente fez na carreira anterior. Sem correntinha novamente, venho para dentro aqui, né, do meu leque, dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Um ponto alto aqui entre os leques. E em cada, né, lequinho desse anterior, vai ter mais um de dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Um ponto alto aqui no meio. Então, essa vai ser a nossa sequência. Dentro de cada lequinho, né, da carreira anterior, vai ter dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Não haverá espaço de corrente entre eles, um ponto alto entre os leques de baixo e no próximo aqui mais dois pontos altos para formar aqui o leque. Então, essa aqui vai ser aí, né, toda a nossa sequência. E aí, aqui, cheguei, né, vou fazer o meu ponto alto aqui na divisão. E já vou fechar aqui, ponto baixo, a primeira, segunda correntinha e fecho aqui, com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar aqui no meu próximo e vou fazer aqui o ponto baixo. Agora, aqui, pessoal, eu vou estar subindo uma, duas, duas correntinhas, né? Vai equivaler a um ponto alto. E aqui dentro, eu vou estar fazendo dois pontos altos. Uma, duas correntes e mais dois pontos altos. Agora, eu venho aqui e a gente tem aqui, né, esse lequinho. E aqui no primeiro, eu faço, né, um ponto alto. Ó, então, ficou assim, ó. A gente pulou esse primeiro ponto, veio nesse e subiu. Fez dois pontos altos aqui no intervalo, duas correntes, dois pontos altos e um ponto alto aqui só no primeiro. Esse último pontinho aqui, né, como esse primeiro, a gente não vai usar nessa carreira. Agora, eu dou a minha laçada, aquele ponto que a gente fez aqui no meio, a gente vai pegar ele aqui por trás e vai fazer um ponto alto em relevo. Venho aqui na minha próxima carreira, ó, pulo o primeiro Vzinho, pontinho aqui do Vzinho, venho no segundo e faço um ponto alto. Aqui no intervalo, faço dois pontos altos, duas correntes e aqui mais dois pontos altos. Agora, eu apenas uso esse ponto e venho, dou a minha laçada, pego aqui nesse ponto por trás, ó, e puxo aqui pra frente e subo o meu ponto alto. Vai ficar um ponto em relevo, ó. E aí, eu já sigo fazendo aqui no próximo o mesmo esqueminha ali.
Eu vou fazer mais um pouquinho com vocês aqui, mas o padrão dessa volta é apenas esse, né? Para mim mostrar para vocês aqui a troca do fio, tá? Se vocês quiserem estar trocando, né, a cor a cada vez que você acaba a carreira, vocês podem estar fazendo, ok? Aqui no meu eu não priorizei isso, tá? Eu fui apenas emendando aqui os fios, tá bom? Tá quase acabando aqui o meu fio, era uma bolinha pequena. Ó. Então, tá assim, ó, o nosso trabalho, tá? Esse vai ser o padrão por toda a nossa volta. E aqui, ó, já acabou, né, o meu barbante. Então, eu vou pegar o outro pedacinho aqui, para eu estar mostrando, né, para vocês como que eu faço aqui a emenda. Tem vários jeitos, pessoal, de fazer a emenda. Eu tenho usado para esse tapete aqui, essa emenda aqui. Eu só seguro as duas pontas aqui e aperto, ó. Bem apertado. Quando eu vou esconder o fio, eu escondo o amarelo ali do lado do amarelo e o vermelho do lado do vermelho. Mas tem outra emenda que o pessoal também usa bastante, que é essa aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. A gente deixa os dois fios assim, pego esse fio e amarro nesse aqui, ó. Assim. Amarrei nesse, eu pego essa ponta aqui desse fio e prendo no amarelo. Agora, eu faço a mesma coisa aqui do amarelo com o vermelho, ó. Fica assim. E aí, a gente pega, né, os dois lados aqui, ó, e vai puxando até eles se encostarem. E aí, sim, a gente aperta aqui, tá? Vai ficar bem cerrado, bem certinho. Aqui, o pessoal costuma cortar bem rente e passar cola. Eu já não tenho feito mais isso, tá? Eu fico muito insegura, né? Achando que pode acontecer alguma coisa aqui e isso se soltar. Então, eu até emendo assim também, mas eu deixo as pontinhas e agora eu vou mostrar pra vocês, né? Como é que eu tenho feito quando chega nessa parte aqui. Então, eu vou continuar com vocês mais um pouquinho nessa carreira pra mostrar pra vocês. Ó, tenho aqui os meus 3 pontos, lembrando que sempre vai ser 3 a cada lado, pulando o último pontinho e o ponto em relevo. Já tô aqui na parte do meu ponto em relevo, vou fazer, né? Venho aqui, pulo o primeiro, venho no segundo. Aqui, ó, eu puxo, ó, já tá na hora de eu usar o meu fio vermelho. Então, aqui, ó, eu vou puxar o meu fio vermelho, vou pegar aqui esse fio vermelho que tá lá atrás e vou aproveitar para esconder ele aqui junto. E aqui, ó, eu tenho esse fio amarelo. Por um acaso, ele ficou aqui bem no meio. Eu vou continuar trabalhando aqui em cima dele. Mas supomos, né, que ele tenha ficado mais para cima. Aí, eu ia pegar, ia voltar ele aqui um pouquinho, para que na próxima carreira eu viesse cobrindo ele. Aqui no caso, ó, deu bem certo dele ficar aqui embaixo, ó. Então, eu vou usar esse miolo, né, e vou usar aqui. Então, eu vou vir aqui, vou passar ele e vou puxar ele aqui para trás, ó. Aí, aqui eu venho cuidando do fio vermelho, porque o amarelo eu já dei um jeitinho nele aqui para eu passar por cima. Então, aqui eu fiz um ponto, esse aqui que é um do meio, tenho que fazer mais um desse lado do leque e vou escondendo aqui o meu vermelho, ó. Uma, duas correntes e aqui eu faço mais 2 pontos altos. E aqui, ó, eu já, né, passei por cima do meu fio amarelo. E aqui eu faço o meu terceiro ponto aqui. E aqui eu dou a minha laçada e faço o meu ponto em relevo. Aí, a sequência, né, é a mesma que nós já estávamos fazendo. Mas daí aqui, pessoal, ó, ficou assim, ó. Esse aqui ficou aqui em cima, a próxima vez eu vou cobrir ele. E esse aqui, lembra que a gente foi e trouxe ele para trás aqui novamente. Então, aqui eu só venho e corto essa pontinha que sobrou, tá bom? Assim como aqui também a gente já arrematou o círculo mágico, depois eu só venho e vou cortando aqui esses excessos, tá vendo, ó?
E aí, assim, eu sigo o meu trabalho e assim eu tenho feito em todas as emendas, independente de ser aquela primeira ou aquela segunda, eu coloco a cor nova para esconder no que eu estou fazendo e a cor antiga eu passo, né? Ou aqui embaixo, como aconteceu, eu venho escondendo ela aqui até eu passar a próxima carreira aqui em cima, tá? Então, eu vou terminar essa carreira aqui e venho com vocês aqui no final para a gente fazer a próxima. Ó, pessoal, aqui, ó, eu já emendei a cor mais uma vez, ó. Eu trouxe o laranja pra cá e voltei o vermelho pra trás, tá bom? E aí, aqui, ó, vou fazer meu último ponto em relevo. E vou subir aqui na primeira, o ponto baixo, primeira e segunda corrente, e vou fechar aqui. Sempre a gente não vai fazer o ponto do lado do ponto relevo. Então, aqui eu fechei, eu venho pro próximo pontinho, ó. Uma, duas, três. Eu fiz o ponto baixíssimo, então é 3 correntes. Se eu tivesse feito apenas o ponto baixo, era 2, ok? E aí, aqui, ó, eu fiz aqui, né? Pulei aqui o primeiro, que é do lado, que sempre a gente vai pular. No próximo, eu já faço um ponto e no próximo, mais um ponto alto. Dentro aqui do trabalho, pessoal, agora, a gente vai fazer um ponto apenas, tá? E aí, eu vou fazer mais uma, 2 correntes e mais um ponto. Aqui eu venho e faço mais um ponto alto, no próximo um ponto alto. O sinal para a gente fazer o ponto relevo é que a gente vai pular um ponto antes do ponto relevo, tá? Conforme for crescendo aí o nosso trabalho, a gente vai se baseando, né, nisso aqui para não precisar ficar contando os pontos, tá bom? Então, eu fiz aqui um ponto aqui no meio, né? Separei por 2 correntinhas, né? Aqui ficou 3, aqui ficou 3. Então, eu pulei esse e fiz meu ponto relevo. Sem correntinha nenhuma, pulo o primeiro e venho no segundo. Um ponto alto no próximo e um ponto alto aqui agora, né? No miolo. E 2 correntes. E mais um ponto alto aqui. Aqui, novamente, faço um ponto alto. E aqui mais um ponto alto. Então, aqui a gente ficou, né, com 3 pontos e já faço aqui o meu ponto relevo. O que que vai acontecer aqui no nosso trabalho, pessoal? Aqui eu comecei com 2 pontos, certo? 2 pontos altos, né, e entre o leque. E aqui eu já fiz um, certo? Então, se a gente colocar sempre 2 pontos altos aqui em cada intervalinho desse, o nosso trabalho, ele vai abrir bastante, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho mais adiante, mas a gente vai fazer uma sequência aqui, né? Que é de 2 pontos altos no miolo, e a gente vai fazer umas 4 carreiras assim, apenas com um ponto, aqui dentro, né? Do leque, de cada lado aqui do intervalo, tá? E daqui a pouquinho eu venho um pouquinho mais adiantado e mostro para vocês. Então, aqui pulo, né? Um ponto, venho no segundo, faço um ponto alto no próximo e um ponto alto aqui, né, no dentro do leque, 2 correntes e aqui novamente mais um ponto alto e um para cada de base, né? Nessa carreira nós estamos totalizando aqui, né, 3. Ó, aqui já tenho a minha sobrinha, então eu vou puxar o meu fio, vou pegar o meu fio verde e vou passar ele aqui para trás, ó. E ele aqui eu vou voltar, tá bom? O laranja, ó, deixa eu só tirar aqui para vocês verem. O laranja, ele tá aqui, ó. Tá vendo? Então, eu vou puxar ele aqui pra cima. Ó, puxei ele aqui pra cima. Vou passar ele mais uma vez aqui, até ele chegar em algum lugar onde eu vou passar, né, por cima dele aqui várias vezes. E aqui agora, o verde, ó, eu terminei aqui, agora já tá na vez do meu ponto relevo. Eu vou dar a minha laçada, vou fazer meu ponto relevo, vou fechar. E antes de eu fechar aqui o último ponto que ele tá em cima, eu vou puxar ele, ó. E aí, aqui eu faço pulo o primeiro, né, o segundo, faço meu ponto alto e já passo ele aqui novamente pra frente, ó. E aí, assim, eu vou escondendo a minha sobrinha de fio. Aqui, eu vou puxar ele aqui no meio,
Vou até dar uma puxadinha nele aqui, para quando eu vir com as correntinhas, eu passar aqui por ele, tá? Tem vez, pessoal, que eu nem preciso ficar cortando a pontinha, já consigo esconder quase tudo aqui dentro do trabalho. E vou fazer meu ponto aqui em relevo. Então, essa é a sequência aqui da nossa carreira, tá bom? Nessa vez aqui, nós estamos fazendo com apenas um ponto alto aqui dentro, né, dessa pontinha que o nosso trabalho vai formando, tá bom? Então, eu vou fechar minha carreira e venho com vocês. Mas como eu disse para vocês, quem quiser já ir adiantando o trabalho, vai ser 4 carreiras assim, com apenas um ponto aqui dentro do leque. E a próxima carreira vai ter 2 igual aqui, tá? Para não acontecer do nosso trabalho ficar sanfonado entre, né, aqui os nossos pontos relevo. Então, eu vou fazer a minha carreira, quando eu chegar aqui eu venho com vocês. Ó, pessoal, aqui, ó, opa, tremeu aí. Aqui eu já cheguei, né, já fui colocando aqui os meus barbantinhos pra cima, pra ficar tudo meio ajeitadinho, tá? Esse aqui sobrou, mas ele ficou grande aqui, é só cortar. E aí, aqui, né, já cheguei no final da carreira, eu vou apenas aqui fechar, né, na minha terceira corrente, que aqui eu fiz com ponto baixíssimo. Fechei. Sempre vamos caminhar para o próximo, tá? Ou com ponto baixo, ou com ponto baixíssimo. Vou fazer o ponto baixo e vou subir 1, 2 e 3. Aí, aqui eu venho, faço o meu ponto alto e aqui mais um ponto alto. 2 correntes, mais um ponto alto aqui dentro. Como eu disse pra vocês, né? Que a gente ia tá fazendo, né? Por mais de uma carreira, apenas um ponto aqui dentro, né, do intervalo. Aí, pessoal, se vocês quiserem, vocês podem, né, tá fazendo aqui sempre diretão com apenas um ponto alto aqui dentro, porque se a gente pula um aqui e a gente faz sempre 2 aqui, o nosso tapete vai sobrar. Mas a lógica aqui do tapete é que se você pula uma aqui, você tem que fazer um aumento aqui, né? Para nosso tapete ele ir crescendo, né? Então, aqui, ó, quando a gente, no meu caso aqui, né, nós vamos estar fazendo 2. Opa! Então, aqui no caso, né, que a gente tá fazendo por mais carreiras, então a cada 3 carreiras dessa de 1 no meio, nós vamos fazer um com 2, tá bom? Para o nosso tapete não ficar sobrando. Se você quiser fazer 2 carreiras e a próxima já aqui na seguida, por exemplo, com 2, você pode fazer. Mas se você fizer com 2 pontos direto, nesse caso que o trabalho tem 12 pontas, vai sobrar, tá bom? Então, aqui, ó, eu já tô na minha segunda carreira. Eu vou fazer com vocês aqui mais um pouquinho, mas lembrando, ponto relevo, pula o primeiro, já faz aqui mais outro ponto, 2 correntes e faz mais um ponto alto. Então, sempre aqui a gente vai ficar com 3, né? Observem que não tá aumentando, mas aqui nós estamos no começo do nosso tapete, ó, que eu tenho uma emenda. Vou puxar aqui, ela vai acabar se ajeitando aqui, ó, tá vendo, ó? Nesse caso, vai ficar as 2 cores aqui, não tem, né, o que eu fazer, ó. Eu puxo, e aqui, como é o rosa, eu já dou um jeitinho de passar o rosa pra lá, e puxo aqui, finalizo meu ponto relevo, ó. E aqui eu pulo primeiro e já faço. No começo, aqui, né, o nosso trabalho, ele não vai ter muito crescimento, porque a gente tá formando ele. Aí, quando a gente coloca os 2 pontos altos juntos, ele aumenta automaticamente. 1, 2 correntes e aqui um ponto alto. Fiz os 3 pontos, ó, do meu ladinho, pulo um e venho aqui no próximo e coloco o meu ponto relevo. Pulo o primeiro aqui e já sigo fazendo. Então, eu vou fazer essa carreira com vocês aqui ainda, e vou fazer mais umas carreiras aqui, seguindo essa mesma lógica. Eu vou falar mais uma vez, né? Ver se eu consigo falar agora de maneira mais clara. Aqui a gente fez com 2 pontos no meio, começou, aqui foi com 2 pontos no meio. Nós vamos fazer por 1, 2 vezes, 3 vezes,
sem aumentar, que é só um ponto aqui no meio de cada lado do nosso leque. Aí na próxima, que vai ser a nossa terceira, ó, 1, 2, 3, na quarta nós vamos fazer com 2 pontos no meio. Se você, repito, quiser pular apenas 2, né, e fizer já o aumento, pode fazer. Aí você vai observar o seu trabalho, se ele tá ficando retinho, ou se ele está ficando sobrando muito. Se ele começar a ficar meio mole assim, ó, você vê que tá sobrando ponto, esses pontos aqui estão ficando um pouquinho alto, é porque tá sobrando ponto. Aí você volta a colocar apenas um ponto no meio, que é a mesma coisa da gente parar de fazer o aumento, tá bom? Então eu vou fazer por algumas carreiras aqui, só para dar o exemplo para vocês, mas a lógica é essa, tá bom? Então eu vou fazer e venho mostrando para vocês e falando, né, também aí a nossa próxima etapa de quantas carreiras nós vamos estar fazendo. Voltei aqui, pessoal, eu fiz umas carreiras aqui mais adiantadas, né? E aí eu quero mostrar para vocês aqui uma coisa, ó. Então aqui eu fiz como eu falei que eu ia fazer realmente, né? Eu fiz aqui, ó, aquele com 2 pontos altos aqui no meio do Vzinho. Aqui eu fiz uma carreira sem aumento, né? Que é quando a gente coloca só um ponto aqui dentro e mais uma carreira sem aumento. E aqui eu fiz com 2 pontos. Se a gente for reparar aqui, ó, nesse lado, tá vendo que o nosso trabalho tá ficando um pouquinho achatadinho? Nesse caso, se você, dependendo aí do seu ponto, né, você vai observando, aí você pode fazer o quê? Você pode fazer uma carreira sem aumento e uma carreira com 2 pontos altos, uma carreira sem aumento e uma carreira com 2 pontos altos, tá? Ou, né, se você quiser um trabalho mais chapadinho assim, você pode pular 2 carreiras com apenas um ponto, né, aqui no meio, e a próxima já vem fazendo 2, igual eu fiz aqui nesse trabalho, tá bom? Isso daí, pessoal, depende do ponto de cada um, tá bom? Então, por isso que a gente não passa, geralmente, uma receita exata, porque tudo isso depende do ponto, né? E a gente sempre tá tentando, né, a fazer com que vocês usem aí essa parte aqui de tá observando muito o ponto de vocês, tá? Então, aqui eu tenho já a minha base, correto? Aqui, pessoal, essa base, como eu falei para vocês, nós vamos usar por vários tapetes, tá bom? No caso de hoje, eu vou estar fazendo um tapetão, né, que é o tapete maior. Então, eu vou pegar ele aqui para vocês, porque eu já tenho, né, um trabalho adiantado. Então, eu vou pegar ele aqui para mostrar para vocês o que eu já fiz com ele. Então, aqui tá a minha base já adiantada, que é um tapete maior que eu vou fazer para colocar na frente da minha pia, tá? Aqui nesse trabalho, pessoal, temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 carreiras, tá? No geral, tá? Desde o início até a pontinha ali. Aqui, pessoal, por alguns lugares eu fiz com 2, outros eu fiz com 1, dependiam muito também, né, da espessura aí do meu fio, tá? Se vocês estiverem trabalhando com o fio mais grosso, né, ou com o fio mais fino, aí vocês vão ter que alterar o ponto de vocês, tá? Então, aqui eu tenho 22 carreiras, ó. É tudo também com muita sobrinha, tá? Fica muito bonito esses trabalhos, pessoal, com sobra, né? Eu gosto sempre de estar utilizando. E aí, aqui, ó, agora nós vamos fazer, né, o nosso bico de acabamento. Como o tapete já é muito colorido, eu vou finalizar ele com uma cor, né, mas, deixa eu virar aqui para nós começarmos dessa parte amarela que dá para ver melhor. Eu vou finalizar ele com a cor preta, tá bom? Então, eu vou pegar meu fio preto e nós vamos, pessoal, pegar aqui em qualquer lugar, tá? Eu vou pegar aqui no mesmo lugar que a gente já estava começando, né, para ficar mais fácil da gente fazer aqui. Então, eu vou fazer um ponto baixo, uma e 2 correntes. E aqui eu vou fazer um ponto para cada ponto aqui da minha base, certo? Aqui, a gente vai estar fazendo a mesma sequência
que a gente já estava fazendo nos outros trabalhos, tá? Que é um ponto alto para cada um de base, pula um lá antes do relevo, né? Vocês viram que aqui para começar eu pulei o pontinho, a mesma coisa. Ó, tô chegando aqui no meu miolo. Aqui eu quero que fique mais pontudinho. Quando a gente faz o trabalho com 2 pontos altos aqui no meio, o trabalho tende a fazer um bico, tá? Mas aqui no começo a gente não pode começar iniciando sempre com 2 pontos altos, porque vai sobrar ponto. Depois que ele pega um tamanho, o aumento vai tudo centralizar aqui e não aqui no corpo do tapete, né? Porque a carreira vai fazendo esses picos. Então aqui, nesse caso, né, quando a gente faz várias carreiras de 2 pontos seguidos, a gente consegue fazer um tapetinho mais bicudo. No caso aqui perto do bico, eu vou fazer 2 pontos altos aqui, né, que a gente já faz para cada lado. E aqui, pessoal, eu vou estar fazendo uma correntinha apenas e vou fazer aqui mais 2 pontos altos. E aqui eu vou descer fazendo um ponto alto para cada um da minha base. Deixa eu puxar meu fio aqui que a minha bolinha saiu andando aqui. Então, aqui nós vamos fazer um ponto alto, né, para cada um ponto de base. Até nós chegarmos ali no nosso ponto relevo. Mas o ponto relevo vai ser, né, daquele mesmo jeitinho que a gente fez. O acabamento também é bem simples, né, que a gente tá fazendo trabalho com sobras. Então, nada de um bico muito requintado, não. Aqui eu estou um pontinho antes, vou dar a minha laçada e vou fazer o meu ponto relevo. Agora, eu vou fazer um ponto relevo mais apertado, tá? Pra ficar mais baixadinho aqui, né? O meu ponto. E aqui, pulo o primeiro de base e já sigo fazendo um ponto para cada ponto de base. Então, pessoal, essa aqui vai ser a nossa sequência, né? Nada de muito diferente do que nós já estávamos fazendo. E aí, aqui, lembrando, né? Sempre pular o primeiro pontinho aqui, o último, né? E pulo o primeiro para fazer o ponto relevo. E aqui são 2 pontos altos aqui no centro. E mais 2, uma correntinha, mais 2 pontos altos aqui no intervalinho aqui das correntes, tá bom? Então, a sequência é a mesma. Eu vou me encontrar com vocês aqui no final da carreira. Ó, pessoal, eu já fiz aqui a minha cor preta por toda a volta. Caso vocês queiram, você pode fazer aqui mais cores, tá? Nessa parte aqui, por exemplo, 2, 3 carreiras, para dar uma fechada aqui na borda do tapete. Eu vou fazer uma só porque eu tô fazendo com sobras e eu tenho pouca cor preta, tá bom? Mas eu dou essa dica para vocês aí que fica bom fazer aí, né? Umas 2 ou 3 carreiras aqui, tá bom? Aqui já tá um pouquinho noite, por isso que ficou um pouquinho sem cor aqui. Mas, ó, aqui nós vamos, né, fazer o fechamento da carreira, fazendo aqui o nosso ponto relevo e prendendo aqui, né, na terceira correntinha. Agora aqui, pessoal, eu vou caminhar com um ponto baixo, assim. Vou fazer aqui 1, 2, 3 correntes e vou fechar aqui um picô, tá? Aí, eu vou pular aqui, ó, um ponto só da minha base, ó. E vou prender aqui a pontinha do meu picô. Deixa eu ver se tá dando pra vocês verem. Acho que sim. Aqui, vocês já podem fazer direto pra encher de picôzinho ou fazer aqui mais um ponto baixo pra afastar aí, né, um picôzinho do outro. 1, 2, 3 correntes e fecho aqui mais um picô. Pulo um de base e prendo. Se você no seu ponto vê que tá ficando sobrando aqui, você pode pular 2 pontinhos aqui da base, tá bom? Aí é de ponto, né, para ponto que a gente tem que ver. Vou fazer mais um ponto baixo no ponto seguinte, 1, 2, 3 e venho aqui e faço mais um ponto baixo, um picô, perdão. Aí, aqui eu pulo meu outro ponto e vou. E assim, pessoal, eu vou seguir fazendo.
Aqui, dependendo da quantidade de pontos que eu tenho ou com que você fez aí no seu trabalho, vai dar uma diferença aqui. Mas aí a gente vai adaptar, tá bom? Ó, vou fazer mais um ponto baixo, uma, duas, três correntes, prendo o ponto baixo, ó, aqui até que vai dar certo, ó, que eu vou colocar um ponto baixo aqui. Agora, sempre aqui onde a gente deixou a correntinha, nós vamos encaixar, né, a nossa parte que nós estamos fazendo aqui, para que sempre aqui nessa uma correntinha tenha um picô. Então, vou fazer aqui um ponto baixo, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, vamos fazer um picô maior e vou prender aqui com um ponto baixo. E aí, eu prendo aqui dentro novamente, junto aqui, né, aonde eu já tinha feito o mesmo ponto baixo que é no intervalo. Aqui eu faço um ponto baixo, ó, vai ficar assim, ó, tá vendo? Vai ficar esse picô aqui mais alto. Um, dois, três correntes e fecho aqui o meu picô. Pulo uma aqui da base, e faço um ponto baixo no ponto seguinte, mais um picô. Porque pode acontecer aí, né, que dependendo da quantidade de carreira que você fez, né, não vai bater com a minha. Aí sim, né, é necessário a gente adaptar aí. Mas não tem problema, é só, ó, vou pular um da minha base, é só ir vendo bem certinho e fazer, né, apenas aqui dentro, ó, o picô maior, né, com mais correntinhas. Deixa eu puxar um pouquinho aqui meu fio. E aqui eu vou fazer mais um ponto baixo. Tá caindo aqui meu tapetão, que já tá grandinho esse, né? Como é fechado, os pontos, ele fica pesado, tá? Pulo um de base, venho aqui no próximo. Um, dois, três. Opa, eu esqueci de fazer mais um ponto baixo. Porque eu acho que fica mais bonitinho separar aqui, ó, tá vendo? Ele aparece mais aqui os picôs, tá? Mas fica a critério de vocês. Ó, e aqui pulo, né, um e faço um ponto baixo. Ó, aí vocês colocam o tapete de vocês aqui, tá? Pra não ficar sobrando ponto. Aqui no meu caso, ó, dá pra ver que vai dar certo. Então, eu vou fazer um ponto baixo aqui e vou fazer aqui um ponto pego por trás e um ponto baixo aqui, ó. Ah, opa, pessoal, falei errado pra vocês. Aqui esse ponto baixo não tem, tá? Perdão aí. Vamos pular aqui esse ponto antes, fazer o ponto pegado aqui por trás. Vamos pular esse aqui e no próximo vamos fazer o ponto baixo. Ó, deve ficar assim, com essa quininha aqui, ó, tá vendo? E aí, aqui eu vou fazer aqui, né, a minha uma, duas. E aí, aqui, ó, eu vou subir novamente, né? Aqui a gente fez um ponto baixo e já tinha o picô. Então, aqui eu já fiz o ponto baixo e vou fazer o picô. E pulo um da minha base e subo fazendo novamente. Mais um ponto baixo, um, dois, três e o picô. Então, pessoal, dependendo aí do que vocês fizeram, né, quantas carreiras, quantos pontinhos ficou, vocês têm que dar uma adaptada aí no bico de vocês. Eu vou contar só para ver quantos pontos o meu aqui tem, né, para vocês terem uma noção. Então, eu fechei aqui, né, esse trabalho aqui no preto com 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 pontos altos, tá? Lembrando, né, que as carreiras aqui eu fui alternando entre 2 e 3, conforme aqui a textura do meu barbante. Então, essa vai ser a nossa volta aqui pra gente fechar, a gente vai fazer esse picô mais comprido pra dar um realce aqui. Eu vou terminar aqui a minha volta e venho mostrar pra vocês, tá bom? Aí vocês vão adaptando aí bem certinho a quantidade de pontos. Ó, aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 picô. Então, aqui eu tenho que encaixar 5 picô antes de chegar aqui, tá bom? Pra não ficar aquela coisa muito meia torta assim, né? Mas isso aí vai depender, né, aí de quantos pontos vocês fizeram. Mas no meu aqui, fazendo essa escala de pular, né, de fazer o ponto baixo e pular mais um, ó, mesmo com essa separaçãozinha, deu 5. Então, eu sempre vou ter que ir alternando aqui até dar os 5 picô antes de chegar aqui pra ficar certinho, tá bom? Então, eu vou fazer a minha volta e volto terminando ela com vocês.
Ó, pessoal, finalizei aqui, né? Sempre cuidando, né, de ter a mesma quantidade de picô aqui, de cada lado, né? No meu caso aqui foi 5. Porque aqui a gente pode ter feito a quantidade de carreiras diferentes, né? Então, no caso, a gente tem que ir dosando aí, dependendo do tamanho que a gente fez, né? A quantidade de picô que a gente vai colocar. Aqui, né, eu coloquei um ponto baixo no meio, eles ficaram separadinhos assim. Mas você pode fazer um picô aí atrás do outro, tá bom? E aí, aqui, ó, cheguei aqui na minha emenda, eu vou fazer o meu pontinho baixo aqui em relevo. Vou dar uma alongadinha nesse fio e aqui eu vou, aqui, ó. No ponto baixo, a gente fez aqui pra subir. Eu vou pegar no fiozinho de trás e vou puxar esse aqui, ó. Vou alongar e aqui eu vou puxar pra trás esse fio, tá? Pra poder arrematar ele ali atrás. Fiz ali uma correntinha, depois eu vou apertar bastante ela. E aí, eu vou esconder ela aqui na minha parte preta, né? Passando pra lá e pra cá aqui com a minha agulha, tá bom? Você pode passar com a agulha de tapeceiro. Se você quiser, você pode estar abrindo aí os fios e amarrar ele bem amarradinho, colar, tá? Aí fica, né? De acordo com o que vocês já estão acostumadas, né? Fazer no arremate de vocês. Ó, então ficou assim o nosso tapetão. Vou deixar vocês aí com umas fotos, algum videozinho, tá? Tá prontinho aqui o nosso tapetão. Espero que vocês tenham gostado da videoaula. Não esquece de curtir e compartilhar. Fiquem todos com Deus, um beijão e até o nosso próximo vídeo.